Olá, meu nome é Lidiane, eu sou nutricionista e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre saúde intestinal e fermentados. E aí esse tema ele é muito importante e nos faz pensar como é que está a nossa saúde intestinal? O que eu tenho feito para melhorar a saúde do meu intestino? Bom, se o seu intestino não está bem, se você vive com gases, estufada, com mau humor, ansiedade, estressada ou estressado, te convido a assistir essa aula, porque essa aula tem tudo a ver e todos esses sintomas têm tudo a ver com a saúde do seu intestino. Bom, é muito fácil, né, ouvir falar, a sua saúde depende daquilo que você come, você é o que você come. É uma frase bem conhecida. Mas, na verdade, para nós termos a saúde na íntegra, nós precisamos do equilíbrio no nosso organismo, tá? E para ter esse equilíbrio no organismo, nós precisamos da ingestão, digestão, absorção, utilização e excreção correta. E é sobre isso que nós vamos falar, para nós termos o equilíbrio. Bom, sobre a microbiota intestinal. No nosso intestino, a nossa microbiota intestinal ela é formada por mais de 100 trilhões de bactérias. Isso mesmo, mais de 100 trilhões. É muita coisa, né? Mas não precisa ficar preocupado porque todos nós temos bactérias no nosso intestino. Tá? E aí, eu trouxe isso aqui para ilustrar para vocês. Nós temos uma composição dessa flora intestinal. E a composição da flora intestinal, nós podemos ter bactérias com efeitos nocivos, que são as patogênicas, e outras com funções promotoras de saúde, que são as benéficas. E aí tem alguns nomes de algumas bactérias, e como vocês podem ver, tem as bactérias patogênicas podem causar, né, a produção de toxinas e aí nos causar diarreia, infecções, danos em alguns órgãos, fígado, pode promover câncer, encefalopatias, produção, né, de substâncias que são carcinogênicas, putrefação intestinal. Bom, em contrapartida, nós temos as promotoras de saúde, que temos a inibição aí de crescimento de bactérias nocivas, estimulam o nosso sistema imunológico, melhoram a absorção de minerais e a síntese de vitaminas, tá? O que acontece? Essa é uma escala que eu coloquei para vocês, que é a escala fecal de Bristol, tá? E aí vem falando sobre os tipos de fezes. Vocês já pararam para perceber como que é a fezes de vocês? Sim, vocês têm, toda vez que vocês forem ao banheiro, tá? Vocês observem como que são as fezes. E a característica das fezes de vocês tem tudo a ver com como que está a microbiota intestinal de vocês. Então aí nós temos vários tipos, como vocês podem ver, tá? E qual seria o ideal? Se vocês já se identificaram com um tipo, tá? A ideal seria tipo 4, tá? A tipo 4 que tá como uma salsicha, né? Ou serpente, suave e macia e que não gruda. Essa seria a classificação. Se você tem outros tipos, como está na figura, você tem que procurar ajuda. Procura um profissional para te ajudar, tá? Geralmente essa tipo 1, tipo 2 está faltando fibra, faltando água. Já o último, né, a tipo 7, a aquosa, você pode ter aí alguma alergia, alguma intolerância alimentar, você não está digerindo, não está absorvendo direito, tá? Então você procure um profissional. Bom, se eu tenho um quadro de um aumento das bactérias ruins sobre as boas, essas bactérias que causam doenças, as patogênicas, eu tenho um quadro de disbiose. Então, disbiose é quando eu tenho um aumento a proliferação de bactérias ruins sobre as boas, tá? Pode acontecer também de nós termos uma síndrome do intestino permeável, que é a leaky gut. E o que isso quer dizer? A leaky gut, ela é como se o intestino da gente fosse uma peneira furada, isso mesmo, uma peneira furada, onde eu tivesse a facilidade de entrada de toxinas, de vírus, tá? Então, a leaky gut é a síndrome do intestino permeável, eu posso relacionar ela com várias doenças. Então, ter o intestino gotejante é como ter os portões quebrados do intestino para a corrente sanguínea. Muitas dessas partículas que nunca deveriam ter entrado, agora já passaram. Bom, e essa figura ilustra bem a permeabilidade intestinal. Então, quando eu tenho essa permeabilidade intestinal e eu tenho essa barreira de proteção quebrada, eu posso ter uma resposta alérgica e eu posso ter alterações no meu sistema imunológico. Então, eu tenho uma queda dessa defesa do organismo e eu fico
propensa a ter doenças. Bom, essas substâncias, essas bactérias ruins, elas se proliferam, elas podem se proliferar e liberar substâncias tóxicas. Essas substâncias tóxicas são denominadas lipopolissacarídeos. E o acúmulo desses lipopolissacarídeos, eles ativam inflamação. Ativando inflamação, eu posso ter essa inflamação, ela pode desencadear algumas doenças. Quais são? Obesidade, diabetes, câncer, candidíase, alergias, Alzheimer e mal de Parkinson. E por isso que é muito importante nós cuidarmos da nossa saúde intestinal, porque vários estudos já comprovam que o acúmulo dessas substâncias tóxicas podem causar essas doenças. Bom, e você sabia que nós temos uma relação, o intestino com o intestino e o cérebro? Sim, isso é muito fácil de perceber. Eu sempre falo isso com os meus pacientes em consultório. Vamos supor que seu intestino está preso, tá? Quando seu intestino prende, isso é muito fácil você observar. Você fica com o humor alteradíssimo, né? A gente fica... E aí a palavra enfesado quer dizer disso, de você ficar extremamente irritado, seu humor ficar extremamente alterado pelo seu intestino não funcionar. E aí essa relação intestino-cérebro se dá por nervos. Tem uma ligação entre os nervos, tá? E que fazem essa correlação. Então, humor, saciedade, tem tudo a ver com o intestino. Bom, então cuidar da saúde intestinal significa o quê? Eu melhorar a compulsão alimentar? Sim, compulsão alimentar. Então, às vezes, você tem um apetite aumentado e você acha que não tem nada a ver com o intestino? Tem tudo a ver. Reduz o estresse e reduz a ansiedade. Tá? Isso porque no nosso intestino nós temos produção também de substâncias que se ligam no sistema nervoso central, como serotonina, dopamina e GABA. Bom, e falando sobre a saciedade, no caso para quem está aí querendo emagrecer, querendo perder gordura, tá? Uma microbiota intestinal saudável estimula os peptídeos da saciedade. Quais são esses peptídeos? PY, Y e GLP-1, tá? E quando nós temos, nós cuidamos dessa microbiota intestinal, nós temos uma microbiota intestinal saudável, então eu promovo uma saciedade melhor. Então, para quem está querendo emagrecer, perder gordura, é ótimo você cuidar da sua saúde intestinal. E eu também tenho uma melhor metabolização dos nutrientes. Então, eu vou digerir melhor, eu vou absorver melhor e o meu sistema imunológico vai acabar se beneficiando, porque é o nosso sistema de defesa. Bom, alguns fatores podem desequilibrar a nossa microbiota intestinal. Quais são esses fatores? Hábitos alimentares inadequados. Então, se você tem aí uma dieta pobre em nutrientes ou rica em alimentos refinados, gorduras ruins, você está piorando a sua microbiota intestinal. Estresse, fadiga, tá? Medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides, agrotóxicos e metais pesados, e aí nós estamos sempre expostos, né, a todo momento, então nós temos que nos cuidar. Então, tudo que você puder fazer para melhorar a sua microbiota intestinal no seu dia a dia é muito bom, tá? Infecções, cigarro e bebida alcoólica. Então, se você bebe, mesmo que esporadicamente, saiba que não vai ser bom esse ato não vai ser bom para sua microbiota intestinal. Bom, a qualidade da dieta ela é fundamental para a saúde e para a microbiota intestinal. Então, é muito importante você saber o que você vai comer e eu vou falar disso mais um pouquinho lá para frente. Bom, agora eu vou dar dicas de alimentação e uma dica para melhorar a microbiota intestinal, tá? Então, em primeiro lugar, o que eu preciso saber, tá? Que alimentos não processados, tá? Então, tudo que for mais natural, melhor. Tá? E vocês tirarem os alimentos processados da dieta de vocês. E aí os processados, eles vão estar aonde? Em tudo que é refinado, tudo que passa pelo processo da indústria. Então, por exemplo, o arroz branco, né? A farinha branca lá dos pães que são ultraprocessados, esses biscoitos, as torradas, que tem alimentos, que tem ingredientes refinados e que passam pelo processo de refinamento, não é ideal.
Vou dar um exemplo de alimentos que a gente consegue eles in natura e quando passa pelo processo, né, que está processado. Tá? Por exemplo, o milho. Milho, alimento natural. O fubá já está processado. Tá? A batata natural, a fécula da batata, processado. Tá? Então, se o alimento tiver na forma natural, melhor para a sua microbiota intestinal. Segundo, alimentos pré-bióticos. E os alimentos pré-bióticos são aqueles alimentos que eles nutrem as bactérias boas, as que causam o nosso bem, a nossa saúde. Então, quais são esses alimentos? Feijões, aveia, banana, alcachofra, aspargo, lentilha, grão de bico, cebola e alho poró. Lembrando vocês que alguns desses alimentos contêm fitato, tá? E aí os fitatos são substâncias que eles podem fermentar na hora da digestão e causar gases. Então, feijões, grão de bico, lentilha, tá? Ervilha. Quando vocês forem fazer na casa de vocês, vocês podem deixar de molho, tá? Em água de 6 a 8 horas, ou então quem não tiver tempo, vocês podem deixar de um dia para o outro. Vocês podem adicionar limão nessa água para ajudar a desprender o fitato com mais facilidade, tá? E no outro dia vocês lavarem, né, desprezarem essa água, lavar em água corrente e deixar para cozinhar. Aí sim vocês vão eliminar o fitato. O fitato também ele pode ser um fator antinutricional, impedindo a absorção de ferro, de outros minerais na alimentação. Então é importante vocês utilizarem essa técnica de remolho, tá? Bom, 3. Consumir probióticos, alimentos fermentados. Então, como? Iogurte com lactobacilos, suplementos à base de probióticos, e aí vocês podem pedir a Nutri de vocês para prescrever, tá? A kombucha e o kefir. Lembrando que o kefir são micro-organismos vivos e você pode fazer e cultivar na sua casa. Só que você precisa passar por todo o processo de higienização para não ter contaminação do seu kefir. Bom, probióticos. Probióticos são organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. Tá? Os probióticos têm efeito sobre o equilíbrio bacteriano intestinal, o controle do colesterol, controle de diarreias e redução do risco de câncer. Fora que você, cuidando da sua microbiota intestinal, você está prevenindo doenças, tá? Está prevenindo doenças, está melhorando a saciedade, está melhorando o seu humor. Agora vocês já aprenderam que o intestino tem a ver com muitas coisas, né? E não só o fato de o intestino estar funcionando ou não. Alimentação e dicas para melhorar a microbiota intestinal. Então, continuando. Número 4. Evitar todos os tipos de adoçantes. Sim, tá? Tudo que for mais natural, melhor, porque não vai fermentar e não vai piorar a sua microbiota intestinal. Quinto, dieta rica em planta. Então, plantas, verduras, hortaliças, tá? Porque são ricas em fibras. E a fibra também é ótima para a microbiota intestinal, tá? 6, rica em polifenóis. E aí é onde eu encontro os polifenóis? Em frutas, verduras, fitoterápicos. E aí um chá que é rico em polifenol é o chá verde, chá branco, o chocolate amargo, tá? 7, pratique atividade física. Tem pessoas que começam a fazer atividade física e já sentem logo que o intestino começou a funcionar. Por quê? Porque a atividade física, já tem vários estudos comprovando que ela melhora sim a nossa microbiota intestinal. Tá? Fora que quando nós fazemos atividade física, nós aumentamos o número de células satélites e isso ajuda muito na prevenção de doenças. Então melhora também o nosso sistema imunológico, tá? Entre outras funções dos benefícios da atividade física. Número 8, regulação do sono e estresse. E aí nós temos, né, no nosso organismo, nós temos um ciclo circadiano, que é o nosso reloginho. Então, é bom sempre nós termos uma frequência no horário e criar rotinas, o horário que nós vamos dormir, o horário que nós vamos acordar e respeitar esse nosso ciclo, tá? Então, se eu não tiver uma regulação do meu sono, eu também posso aumentar o estresse. E aumentando o estresse, eu aumento a sensibilidade, eu reduzo o fluxo sanguíneo e eu altero, sim, as bactérias intestinais, tá? Então, eu preciso manter isso tudo sob controle, cuidar da microbiota intestinal. Bom, alimentação, continuando as dicas, né? Número 9. Evitar excesso de caseína. Aonde eu encontro a caseína?
em produtos lácteos, tá? E glúten. Então, como produtos com trigo refinado, centeio e cevada. Isso logo no início, tá? Quando eu preciso manter o equilíbrio da minha microbiota intestinal, se eu tiver uma descompensação, eu preciso evitar o excesso dessas substâncias, ok? E aí já está comprovado cientificamente que o excesso dessas substâncias, eles impedem o crescimento das bactérias boas, das bactérias que nos fazem bem. Tá? Número 10, evite carnes processadas e embutidos. Então, linguiça, salsicha, tá? Estudos comprovam que eles não favorecem a nossa microbiota intestinal. 11, restringir a ingestão de produtos químicos e antibióticos. Então, quem toma, às vezes, muita medicação, é claro que isso é revisto com o médico, tá? Mas antibiótico, ele acaba destruindo as nossas barreiras de proteção na nossa microbiota intestinal. Então, não é favorável, tá? Bom, número 12, e aí essa número 12 eu coloquei até a figura para ilustrar para vocês, tá? Restringir alimentos fritos e assados em altas temperaturas. Isso acontece muito com alimentos ricos em carboidrato e proteína, tá? Então aí nós temos uma batata frita bem crocante, nós temos o pão também bem tostado. E essa casquinha que forma por cima são substâncias tóxicas que acabam com a nossa microbiota intestinal e saúde, tá? Que são os AGEs e a acrilamida. Voltando. Bom, aumentar a ingestão de alimentos naturais, tá? Então, vegetais, alimentos crus, temperos, e aí temperos nós temos muitos temperos e ervas, como manjericão, sálvia, orégano, né? Entre os temperos também eu posso citar a cúrcuma e o açafrão da terra, que estão envolvidos em muitas reações anti-inflamatórias no organismo. Então, se você não tem hábito de usar temperos naturais na sua casa, utilize temperos naturais, porque eles aumentam a nossa resposta anti-inflamatória, eles combatem a inflamação no organismo e melhoram a nossa microbiota intestinal. Bom, aumentar o consumo de chás. E aí, os chás é uma estratégia para a gente que ela é simples, né? Ela tem um custo baixo e os chás, eles são ricos em compostos bioativos que ajudam muito para desinflamar, né? Tudo que causa inflamação no nosso organismo. Então, eles desinflamam o tecido gorduroso também e eles melhoram muito a nossa microbiota intestinal. Principalmente porque eles têm o quê? Polifenóis. E os chás que tem bastante polifenóis é o chá verde e o chá branco. Mas existem outros chás também. Bom, e aumentar a ingestão de água. Por quê? Porque não adianta eu aumentar a ingestão de fibras, não adianta eu ter uma alimentação rica em pré-bióticos, em probióticos, não adianta eu fazer atividade física, né? Eu não consumir alimentos processados, eu não consumir alimentos refinados se eu não faço o principal, primordial, que é beber água. E muitas das vezes as pessoas esquecem da hidratação. Hidratação é importante. E se você falar para mim assim, Lidiane, mas eu não tenho hábito de beber água. Mas como é que a gente adquire um hábito? Através da repetição. Então, tudo aquilo que você fizer com constância vai virar um hábito, tá? Então, e às vezes o tempo está mais friozinho, você não tem hábito de beber água. Sugestão que eu te dou, uma dica que eu te dou, ande sempre com uma garrafinha, sabe? Se esforce para você beber, consumir aquela garrafinha toda e depois você enche a garrafinha de novo e você tem que ter esse hábito, tá? Porque a água é muito importante, porque senão você acaba utilizando as outras estratégias e a água que é simples e tão efetiva você não usa, tá? Bom, aqui fica a minha mensagem final para vocês, tá? Que o seu remédio seja o seu alimento, que seu alimento seja o seu remédio. Essa frase é de Hipócrates, que foi considerado o pai da medicina. É uma frase que ela é muito antiga, são milhões de anos antes de Cristo, e ela não deixa de ser atual, porque ela super funciona para os dias de hoje, e a minha mensagem é essa. Cuide da saúde do seu intestino, cuide da sua microbiota intestinal. Eu costumo brincar e falar que são os nossos amiguinhos, né? A nossa microbiota intestinal são as nossas bactérias do bem. Nós precisamos cuidar dela, tá bom? Bom, obrigada. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais e que você agora passe a cuidar melhor da sua microbiota intestinal, que é o nosso segundo cérebro e que ela é muito importante. Um abraço, fiquem com Deus.